Ok, então estamos de volta. Vamos começar a terceira e a quarta rodada do YPT Brasil 2014, o terceiro e último PF classificatório. Só antes de começar essa rodada aqui, vou mencionar alguns tweets, como eu havia prometido. Recebemos vários tweets, tá bombando aqui o Twitter. Por exemplo, aqui alguns tweets aqui do Gerley Adriano. O constante trabalho em equipe durante os PFs indicam a extrema organização social entre eles durante o desafio. Tem mais um aqui. No intervalo das outras salas, todos curtindo, apreensivos, as notas do júri na TV Web. E finalmente tem um aqui. Bom, enfim, só vou mencionar aqui, mas um abraço para o apresentador de ontem, mas o de hoje está dando um show. E com esse tweet, vamos começar a terceira rodada do YPT Brasil. Então, a equipe relatora, a equipe Desi Bosons, equipe oponente, Quantum Pistols, equipe avaliadora, Dominus Naturi e equipe observadora, Zero Kelvin. Então, a equipe oponente, Quantum Pistols, já pode desafiar a equipe relatora, Desi Bosons. Lembrando que os problemas que não podem ser desafiados são os problemas números 3, 7, 11 e 16. Então, podem começar a desafiar. Problema número 4, esferas sonoras. Não. Problema número 2, holograma. Não. Problema número 17, esterese de chocolate. Não. Problema número 14, motor de borracha. Não. Problema número... bomba de borracha. Bomba de água. Não. Argola carregada. Quantos já foram? 5. Esse é o 6. Oh? Argola carregada. Não. Invente você mesmo. Não. Cristal de bolhas. Não. Cela giratória. Quantos já foram? Foram 8, esse é o número. Não. Coeficiente de difusão. Não. Estrelas de óleo. Sim. Então, o problema escolhido é o problema número 15, estrelas de óleo. A equipe relatora... A equipe relatora tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Pessoal, vamos... Já tá correndo, não tem como preparar. Preparação. Não tá aparecendo? Tá bom. Não tá. Não tá aparecendo. Já precisa do artigo só. Dois minutos. Não deve estar passando.
Ok, então, antes de começar, eu vou enunciar o problema. O problema é o número 15, estrelas de óleo. Se uma camada espessa de um fluido viscoso, por exemplo, óleo de silicone, é vibrado verticalmente em um reservatório circular, podem ser observadas ondas estacionárias simétricas. Quantas linhas de simetria existem nesses padrões de onda? Investigue e explique o formato e o comportamento dos padrões. Então, agora, a equipe relatora tem 10 minutos para realizar a sua apresentação. Bom, primeiramente, meu nome é Giovanni, eu estou representando a equipe DSI Bosons e eu vou apresentar o problema número 15, estrela de óleos. A gente vai começar, primeiramente, falando sobre o problema experimental, as questões experimentais e mostrando alguns vídeos sobre o que a gente conseguiu observar. E depois a gente vai fazer uma parte teórica, porque ela ainda não é muito desenvolvida, nem mesmo no meio científico. Esses foram os experimentos que a gente utilizou. Para a gente fazer a oscilação vertical do recipiente, que é o proposto pelo problema, para gerar as ondas no líquido que a gente usaria, a gente utilizou um alto-falante e com uma série de adaptações, a gente pôs o recipiente em cima e aí a gente conseguia ajustar por meio de um computador e de um amplificador a frequência e a amplitude em que era movimentado o alto-falante e o recipiente, certo? Então, esses são alguns dos materiais utilizados. Os principais líquidos que a gente utilizou foi óleo de silicone, polietileno glicol, muito semelhante ao óleo de silicone, e também a água. Aqui está a montagem experimental de cima. A gente vê que a nossa câmera de filmagem, que é de 240 frames per second, precisa ser uma câmera de alta velocidade, porque mesmo 60 ou mesmo 120 é impossível verificar a formação dos padrões. E a gente também tem uma iluminação na direção certa, porque é muito difícil de visualizar os pontos máximos sem essa iluminação correta. Então, a gente vai falar sobre o primeiro experimento. O primeiro experimento é a utilização da água. A gente faz todas as amplitudes aproximadamente 2 milímetros. E esse experimento da água é a 12 Hz. Então, pode pôr o vídeo, por favor? Dá para ver bem? Então, como vocês podem observar, o recipiente está... Aqui não dá para ver o recipiente essencialmente vibrando, né, oscilando com certa frequência, só que essa oscilação é pequena mesmo, e a gente tem a formação de padrões que são muito complexos e difíceis de você explicar intuitivamente, não é algo que você esperaria. Aqui a gente tem a formação de 2 focos, então a gente tem várias ondas dentro do sistema, essas ondas interferem uma com a outra de forma não linear, e a gente vai observar a formação de padrões. Aqui nesse caso, a 12 Hz, a gente tem formação de 2 focos, então a gente deu o nome de dipolo só para ficar mais legal. E, como você pode ver, os 2 dipolos, nesse caso, eles não se alternam, eles estão sempre no mesmo eixo. No próximo experimento, a gente aumentou a frequência para 14 Hz. Na frequência de 14 Hz, o nosso eixo de simetria não é duplo, a gente não tem apenas 2 focos. O que acontece é que a gente começa a formar uma simetria tripla. E a gente consegue observar, pelo vídeo, a formação de um formato triangular e também de um formato de uma estrela com 3 pontas, tá certo? E a gente tem os focos laterais que vão proporcionar exatamente a formação dessa simetria centralizada. Depois dos 14 Hz, a gente aumentou a nossa frequência para 16 Hz e a gente observou a formação de um novo padrão. E o novo padrão era uma simetria com 4 eixos simétricos. É um pouco difícil analisar a simetria nessa situação, mas se você olhar para pontos críticos do problema, do experimento, você consegue ver a formação de uma cruz no meio. E essa cruz ajuda a gente a identificar que é uma simetria com 4 eixos de simetria. E, novamente, a gente tem os focos ao redor, a gente vai ter 4 focos, um em cada ponto, tá certo? Aumentando mais um pouco a nossa frequência agora em 18 Hz, a gente vai ter a formação de uma simetria com 5 eixos, ou seja, a formação de polígonos pentagonais e estrelas com 5 pontas. Dá para ver claramente a formação do polígono pentagonal aqui e da estrela também, dependendo dos pontos em que você observa. E, novamente, nós temos os focos ao redor do centro, onde forma esses eixos de simetria. Pelos focos, você também pode analisar os eixos de simetria mais facilmente. Aumentando mais um pouco, agora a 20 Hz, a gente tem uma simetria ainda maior, que é uma simetria de 6 eixos. Aqui já é bem mais difícil de você conseguir visualizar e entender, principalmente porque na água a gente teve algumas perturbações a mais no sistema
que tornaram algumas geometrias não tão precisas quanto a gente previa intuitivamente. Então, aqui, se você for analisar os focos, a gente realmente vai ter os 6 eixos de simetria. Você pode analisar também pelas pontas, 6 pontas de estrelas no mesmo ponto. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas na estrela. Tá certo? E para o nosso último eixo de simetria da água, é um eixo com 7 simetrias, o que parece 8, se você for olhar primeiro. Só que se você for realmente contar, a gente tem uma figura deformada, não formando um octágono, na verdade formando uma estrela com 7 pontas, ou essencialmente um polígono com 7 lados, e a gente vai ter a formação de 7 focos ao redor. Tá certo? Então, um eixo de 7 simetrias para uma frequência já de 22 Hz. E essa foi a variação que a gente encontrou as principais formas que a gente podia reconhecer com eixo de simetria. Acima disso, ficava muito complexo, a gente realmente não conseguiu observar simetrias concretas que a gente podia analisar. E, além disso, para frequências pequenas, a gente não via a formação de padrões, tá certo? Já com PEG, a gente reproduziu o mesmo experimento, só que a gente teve frequências diferentes. Por exemplo, nesse caso, é a formação do dipolo, simetria de 2 eixos, como a gente tinha falado anteriormente. E essa formação de dipolo se dá com, no caso do PEG, já com 7 Hz a gente tem a formação do dipolo. A formação com 3 eixos de simetria, a gente vai ter por volta de 9, 10 Hz, ambos acabam formando 3 eixos de simetria, tá certo? Lembrando só que a amplitude que a gente está fazendo isso, a gente começa a amplitude do 0 até chegar no ponto onde a gente consegue observar os padrões pedidos. Uma amplitude muito acima, acaba formando, os focos ficam muito alterados e pinga, tudo entra em um sistema caótico, tá certo? No próximo slide, a gente vai observar pentágonos e estrelas pentagonais, agora no polietileno glicol ainda. No polietileno glicol, a gente conseguiu fotos bem mais observáveis, é bem mais fácil de você visualizar a formação de um pentágono, uma estrutura com 5 lados, e de uma estrela com 5 pontas. Isso daí foi observado a mais ou menos 14 Hz no polietileno glicol, tá certo? Então, esse é um modelo experimental, foi os nossos experimentos. A gente também fez um modelo com óleo de silicone, mas no óleo de silicone a gente teve alguns problemas. O nosso óleo de silicone era um tanto viscoso, e isso necessitaria de uma amplitude maior no sistema, e quando a gente chegava nessa amplitude maior, tanto por falha, né, na precisão de frequência em altas amplitudes do nosso aparelho de som, quanto do próprio sistema que a gente montou, a gente acabava já entrando num sistema caótico e o experimento não funcionava, tá certo? Então, o silicone era muito viscoso no nosso caso. Aqui, a gente vai definir algumas variações teóricas que a gente vai explicar durante o nosso modelo breve teórico, tá certo? Aqui, em primeiro lugar, a gente vai ter K, que a gente vai chamar de número de onda ou vetor de onda, dependendo da forma que a gente está utilizando. Se a gente estiver utilizando para caracterizar também a direção da onda, a gente também usa como vetor. E ele vai ser definido como 2π sobre lambda na forma escalar, lambda sendo o comprimento da onda. Ômega, aqui a gente está utilizando para a frequência das ondas, zeta, amplitude, e o sigma é para atenuação por viscosidade, tá certo? Então, essas são as variáveis principais que a gente vai utilizar durante a explicação. Em primeiro lugar, essas ondas, elas são convencionalmente chamadas de ondas de Faraday ou ondas de gravidade, que não devem ser confundidas com ondas gravitacionais. Totalmente diferente. As ondas de gravidade, aqui no caso, são realmente de fluidos, foi primeiramente observado pelo Faraday, por isso ondas de Faraday. A gente considera elas puramente ondas de gravidade porque o nosso número da onda K é muito menor do que 1 sobre o comprimento capilar do nosso líquido, tá certo? A seguir, a gente vai analisar esse sistema como sendo um sistema de ressonância para a formação dos padrões. Esse sistema de ressonância é um sistema de ressonância entre 3 ondas que a gente vai analisar. No nosso sistema, era muito difícil a visualização porque já tinha se formado os padrões. A gente tem uma onda que vai em direção ao centro e uma onda que vai em direção às paredes externas, tá certo? Essas ondas, uma onda centrípeta e uma centrífuga, interferem entre si, dando origem a uma terceira onda. E aqui nesse sistema de ressonância, a gente vai ter a frequência das 3 ondas, o vetor das 3 ondas, e pelo sistema de ressonância triplo, a gente teria que a condição de ressonância básica para haver a formação
da ressonância e dos padrões seria a soma de todos serem iguais a zero. Porém, com a condição de dispersão de uma onda de gravidade, isso não ocorre. Tá? Essa é a relação de dispersão. Isso não ocorre, você pode, né, analisar esse sistema, pôr na fórmula, isso nunca ocorreria para uma onda de gravidade. Só que no nosso problema, se a gente for analisar mais cuidadosamente, há a possibilidade de parâmetros como própria atenuação viscosa, que a gente põe aqui na fórmula de damping Matthew, que pode ser um ponto importante, ele afeta isso, torna a ressonância possível por alterar a relação de dispersão. Tá certo? Basicamente isso que a gente consegue do modelo teórico, porque é um modelo muito complexo, pouco analisado ainda no mundo científico. Ok, obrigado. Então, bom, uma salva de palmas. Vamos passar então agora para os questionamentos da equipe oponente em 2 minutos. A primeira pergunta seria relacionada à relação que você fez entre a frequência da onda e a formação dos eixos de simetria. Vocês estudaram uma relação matemática entre essas duas? Qual é a relação matemática entre essas duas? Então, na verdade, a relação matemática precisa, ou mesmo uma aproximação, não é válida e não foi chegada até hoje. Um ponto importante é: sabe-se, como a gente viu pelo experimento, que quanto maior a frequência, mais eixos de simetria. Já tá bom, já. Respondendo a sua pergunta. Sim, a segunda é, vocês estudaram fatores externos do seu problema, por exemplo, variação de pressão, a variação de temperatura? Não é relevante. Não é relevante? Outra coisa, a variação da origem da onda, ela iria influenciar de alguma forma no formato do eixo de simetria, por exemplo? A variação da origem da onda? Da origem da onda, por exemplo, vocês usaram... A origem da onda é uma onda de gravidade, a origem da onda é pela oscilação do recipiente. Como é que você quer variar a origem? Ao invés de vocês usarem, por exemplo, o alto-falante, vocês usarem um... Não, mas não é o alto-falante que caracteriza a própria frequência de oscilação. Vocês consideraram a densidade? A densidade do fluido? A densidade do fluido não é considerada no modelo, a gente põe, né, no sigma. Então vocês não estabeleceram... viscosa, a gente inclui os parâmetros de interferência com o recipiente. Então vocês não estabeleceram uma relação matemática? Ok. Não. E a viscosidade também não foi... A viscosidade a gente foi dito, a atenuação viscosa a gente disse. Okay. E a gente até disse no experimento que o nosso... Só que era muito foi viscoso. Analisado matematicamente a relação entre a viscosidade não no existe experimento. Um modelo matemático nem aproximado. Só que, por exemplo, como você fez na variação da frequência com a relação com os eixos de simetria, você fez uma relação entre isso com a viscosidade do fluido estudado? A gente mostrou polietileno glicol, que é mais viscoso, as frequências onde ocorre a formação de padrões são menores. Ok, a frequência diz que... Ok, muito obrigado. Então agora a equipe oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Muito bem, então agora a equipe oponente tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Primeiramente, muito boa tarde. Nós vamos começar com os pontos positivos da equipe relatora. Ela utilizou vários vídeos exemplificando, na verdade, o experimento. Foi uma coisa que demonstrou muito bem como é que foi realizado o experimento. Isso foi muito importante na apresentação. Ela variou também o tipo de líquido, também extremamente importante para poder fazer esse experimento. Só que, agora, nos pontos negativos, administrou mal o tempo, restando muito pouco tempo para o modelo teórico e tempo nenhum para a conclusão. Eles ficaram muito tempo, os vídeos foram muito importantes, só que ficaram muito tempo trabalhando nos vídeos e na relação entre a frequência e os eixos de simetria, a relação empírica entre a frequência e os eixos de simetria, e sobrou muito pouco tempo para poder relacionar o experimento com o modelo teórico do fenômeno. Não respondeu à pergunta do problema, quantas linhas de simetria existem nos padrões de onda. O modelo teórico foi pouco desenvolvido e não foi muito relacionado com o experimento que foi, em contraste, foi muito bem mostrado durante a apresentação. Não estabeleceram relação matemática coerente com o experimento. Existia uma relação matemática, existia um modelo teórico bem avançado após o experimento, só que eu não vi durante a apresentação uma relação entre esse modelo matemático e o experimento em si. Não alterou parâmetros externos como a pressão e verificar se esses parâmetros afetariam ou não nas ondas de simetria e no processo todo da realização do experimento. Não apresenta a relação entre experimento e teoria apresentada, como já foi falado, e não varia a densidade do líquido de modo significativo, o que poderia alterar os resultados. Além do mais, não alterou o material também do tubo. O tubo foi feito só com tubo de PVC e não foi visto se haveria uma alteração nos eixos de simetria se tal tubo fosse feito de outro material. Ok, obrigado. Então agora a equipe relator e oponente tem 6 minutos para fazer a discussão. Pode deixar o computador para ver os slides? Obrigado. Ok. Bom, deixa eu começar a falar dos pontos negativos em primeiro lugar. Okay. Eu sei que muito provavelmente esse problema foi pouco realizado pela maioria dos grupos, então talvez vocês não saibam muitos parâmetros relevantes e os que eu citei talvez não sejam tão abrangentes em relação aos outros experimentos. A pressão aqui não é um fator relevante para os eixos de simetria. É óbvio que você pode variar a pressão, gravidade, todas essas coisas alteram a condição do meio, mas não é um parâmetro relevante diretamente para os eixos de simetria. Mas por que vocês não estudaram isso? Por que não é o problema já é muito complexo por si só. O modelo teórico pouco desenvolvido, eu peço desculpas, mas esse é o mais desenvolvido que tem. Tá? Não, sim, só que o que eu estou criticando, na verdade, é a relação que vocês não fizeram entre tal modelo teórico e o experimento que vocês realizaram. Não tem um modelo teórico definido sobre o sistema. Mas vocês não realizaram a ligação entre o modelo teórico e o experimento que vocês fizeram. Não tem, a gente iniciou um modelo teórico, que era só aquilo realmente, essencialmente porque, na verdade, esse experimento foi publicado o ano passado, o que se sabe sobre ele é muito pouco, e é o que a gente encontrou sobre como a gente pode chegar no modelo teórico, quais são as condições iniciais. E essas foram as observações iniciais. Mas esse estudo realizado no ano passado, provavelmente teve um experimento também realizado para chegar a um cálculo matemático que vocês mostraram ali. Não teve. Foi uma modelagem totalmente matemática. Eles fizeram um experimento como a gente fez. E agora vocês fizeram um experimento, só que o experimento, você está dizendo que ele não condiz com o modelo matemático? Não. Que modelo matemático? O modelo matemático que vocês demonstraram. Não, a gente demonstrou como a gente pode chegar no modelo matemático utilizando algumas relações cruciais, que a gente acha importante. Ela tem alguma relação com o experimento que vocês fizeram? Não, ela introduz um modelo matemático que pode realmente explicar o modelo. Mas não existe esse modelo ainda. E o experimento a gente utilizou para ver como ocorre e quais são os parâmetros mais relevantes. Tudo bem, mas aí vocês fizeram um experimento, só que vocês fizeram muito bem o experimento, vocês colocaram... vocês determinaram bastante bem os parâmetros e tudo, só que vocês variaram um pouco Não, na verdade, a gente acabou variando mais, só que, deixa eu te falar, pouca coisa influencia. A gente mudou o raio do círculo, a gente mudou o formato do recipiente. Só que isso não estava na apresentação. A única coisa que eu vi na apresentação... porque não teve influência. Matemática. A gente não achou relevante por algo que não mudava. Mas vocês poderiam falar que não teria influência. A única coisa que eu vi, na verdade, foi a relação entre a frequência e Sim, é um dos únicos fatores relevantes que a gente realmente consegue observar. Vocês poderiam ter... As propriedades do líquido também, claro. Mas vocês poderiam
ter demonstrado também os outros fatores Poderia, que mas a gente não achou relevante. A gente achou melhor focar nos Em experimentos. relação ao material complexos. material do tubo, por que vocês não alteraram o material do tubo? Material do tubo? É. O material do tubo a gente está para chegar nessa análise teórica, que é uma introdução, a gente tem que desconsiderar uma série de coisas. Então, o material do tubo é uma das coisas consideradas. Tem relações que conseguem provar que tanto o material quanto o formato, na formação desses padrões a essas frequências, não interferem. Mas como você bem disse, o modelo matemático é pouco desenvolvido. Isso sobra, então, muito espaço para você fazer várias alterações empíricas para determinar Então, a gente fez e a gente verificou exatamente isso. A mudança da frequência e das características Mas foi a única alteração que foi mostrada na apresentação. Você está dizendo agora que você fez outras alterações? Não, sim, como eu falei, né? Do formato, etc. Realmente não tem interferência. A gente fez e não viu interferência. Ok. Então, a gravidade também não foi um fator que vocês estudaram? Vocês não realizaram em... Não, a gente não analisou a gravidade, mas foi feito esse experimento por outro grupo e a única variação é a amplitude das ondas, mas o padrão não forma diferente e foi exatamente a pergunta do problema. Em relação à formação do sistema caótico de ondas, depois... Sim. Caótico é porque a gente não consegue... Sim, mas vocês estabeleceram um limite de frequência que... Sim, né? Como eu disse durante a análise experimental, para a água foi de aproximadamente 10, 8 Hz até 22 Hz. E vocês não estabeleceram uma relação entre as propriedades da água e esse limite? Não tem uma relação. Agora... Os padrões? Tudo bem. E esse sistema, vocês chegaram a tentar estudar alguma propriedade desse sistema caótico? Ele é um sistema caótico determinístico? Vocês saberiam as condições iniciais? Totalmente assim, por caótico, eu digo, Vocês não chegaram a estudar as propriedades deles? Não. E outra coisa, você disse que eu não respondi a pergunta do problema. Durante a explicação experimental, eu respondi exatamente isso. Frequência forma tal padrão. Outra frequência forma outro padrão. A gente analisou os eixos de simetria, experimento por experimento que a gente observou, com as variações de frequência. Então, eu não acho coerente. Outra coisa, vocês também realizaram o experimento tanto na água quanto em outros materiais. Só que os resultados que vocês já apresentaram foram apenas na água. Não, a gente apresentou o polietilenglicol também e falou que no silicone a gente não conseguiu porque era muito viscoso. Sim, e que criaria o efeito do sistema caótico. Sim. Perfeitamente. Agora, a tensão superficial, vocês levaram em consideração? Sim, a tensão superficial ela não é levada na verdade, ela até é levada em consideração no modelo na atenuação da viscosidade, que era o sigma na nossa fórmula, a gente é embutida a tensão superficial. Na verdade, aquele coeficiente de atenuação viscosa, ele é um coeficiente muito mais empírico do que não é a viscosidade em si, ele é um coeficiente empírico que tem a função de envolver todos esses parâmetros que podem causar o damping do sistema. Ok, então vocês não estabeleceram, vocês disseram que não estabeleceram uma relação entre o seu experimento e, na verdade, o modelo matemático. Então, nesse caso, vocês não tem o modelo matemático. Vocês não estudaram empiricamente a relação entre a tensão superficial. A gente fez um estudo muito mais empírico do que teórico, porque não existe um modelo teórico e a gente não conseguiu chegar no modelo teórico. Então, basicamente, vocês só fizeram um experimento, as relações empíricas. E propôs algumas características cruciais para chegar num modelo teórico definitivo. Obrigado. Ok, obrigado. Então, agora, a equipe oponente tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Muito bem. Eu creio que, na verdade, o experimento deles foi muito bem realizado, porém, durante a apresentação, eu vi pouca variação de parâmetros que poderiam ser relevantes ao problema. Tanto como a equipe relatora disse, não há um modelo matemático muito desenvolvido para esse experimento, então seria de extrema importância você variar vários parâmetros e mostrar a variação desses parâmetros aqui para poder indicar a relação entre isso e o experimento. É só isso, na verdade. A oposição encerra. Ok, muito obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer seus questionamentos. Para as duas equipes, vocês analisaram determinadas frequências para formações da geometria. Certo. Mas vocês analisaram também o que ocorreria entre essas faixas de frequência? Então, entre essas faixas de frequência, a gente vai ter a transição entre ambas, né? Então, algumas formas a gente consegue ver uma transição clara, outras, nossa capacidade de reconhecimento não identifica algum padrão significante, mas, essencialmente, a transição entre essas. Para a equipe oponente, vocês comentaram sobre tensão superficial e ele respondeu que estaria incluído no número de atenuação. Você acha que a tensão superficial influenciaria em alguma outra coisa?
Como muito bem a equipe relatora disse, o modelo matemático ele é muito pouco desenvolvido. Então, por isso que eu estava reforçando a importância de ter variado, de ter relacionado a tensão superficial com os resultados do problema. Sem ter a realização dessa variação durante a realização empírica, é impossível responder a sua pergunta. Ok. Vocês foram capazes de medir uma frequência limite para visualização dessas formas Então, né, geométricas? como a gente falou, né, a gente Em tem todos os líquidos? Sim, nos 3 líquidos, né, no silicone, no óleo de silicone a gente não conseguiu muita coisa. No polietilenglicol a gente fez de uma frequência, a gente observou padrões de uma frequência de aproximadamente 8 a 16 Hz e da água de aproximadamente 10 a 22, como eu tinha observado durante o experimento e durante a discussão com o opositor. Ok. Vocês acreditam que, para as duas equipes, que é possível estabelecer uma relação de proporcionalidade entre densidade do fluido, viscosidade, com a frequência limite de... Então, o que acontece é, como a gente mostrou na introdução ao modelo teórico, a gente tem o coeficiente de damping, que essencialmente é uma atenuação do sistema. Então, todos esses parâmetros, como viscosidade, tensão superficial, etc., eles são uma atenuação ao sistema, e quanto maior a atenuação, na verdade, maior a amplitude que você tem que dar para você conseguir chegar a padrões com energia suficiente para formar padrões de determinada frequência. Essas variações, elas, na verdade, influenciariam no resultado, influenciariam e também estariam em conflito entre si. Então, você teria que, na verdade, avaliar o problema. Eu não posso afirmar que, na verdade, seria uma relação proporcional, uma proporcionalidade. Você teria que fazer, na verdade, essas variações por uma relação do problema. semelhante, como um crescimento. Se uma crescesse, outra decaísse. Teria que ser avaliado, assim. São várias variáveis, tem que ser avaliado empiricamente. Então, teriam que ter mais fluidos para fazer essa avaliação, para poder Sim, perfeitamente. E é possível estabelecer uma faixa de temperatura em que essas geometrias A faixa de temperatura altera as características do líquido. Então, é só você usar um líquido com determinadas características que... Ok. Obrigado. Então, agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Primeiramente, bom dia a todos do júri, a todos... Só um momento, então. A equipe avaliadora, então, agora tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia. Hoje eu vou fazer a avaliação sobre o problema 15, as estrelas de óleo. Primeiro, alguns aspectos sobre a equipe relatora. Foram objetivos e concisos na sua apresentação, indo direto aos experimentos. A análise experimental foi boa, foi muito didática a apresentação, eles mostraram e utilizaram o recurso multimídia de ótima qualidade, com equipamento necessário para fazê-lo. Os aspectos negativos. Foi pouca análise quantitativa, apesar deles terem mencionado que o modelo matemático não é muito eficiente para descrever esse problema. Poderia ter incluído mais parâmetros, como raio do tubo, profundidade do tubo, temperatura, apesar deles terem dito que não era muito relevante, mas não foi provado
A ausência de tabelas relacionando as frequências, os planos de simetria, que seria muito bom para ilustrar o problema, para também tentar criar uma relação de proporcionalidade entre as grandezas do líquido e do recipiente com relação a essa formação dessa geometria. Não administrou muito bem o tempo, gastou muito tempo mostrando os vídeos, não julgo necessário. E, como eu havia dito, não mostrou muitas relações de proporcionalidade entre viscosidade, densidade, raio do tubo e profundidade. Quanto à equipe opositora, foi objetiva e concisa em suas perguntas, fez perguntas coerentes e pertinentes ao problema, questionou sobre os outros parâmetros experimentais, como raio do tubo, temperatura, pressão. Entretanto, ele fez algumas perguntas que já haviam sido explicadas na apresentação. Ele se atrelou muito aos pontos negativos do relator, sem ressaltar a ótima análise experimental que eles fizeram, com vários vídeos, e sem elogiar muito os recursos multimídia, que foram o principal da apresentação. Insistiu muito em um modelo matemático durante as suas perguntas, apesar de ter sido dito que não há um modelo matemático eficiente para descrever o problema. E, quanto às respostas que foram dadas às minhas perguntas, eu achei que as respostas do oponente foram prolixas com relação às do relator, que foram mais concisas e direto ao ponto. Só isso, obrigado pela atenção. Ok, obrigado. Então, agora a equipe relatora tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, só para dizer um pouco dessa tabela, relacionar as frequências com os padrões de formação, didaticamente seria bom, mas conceitualmente, fisicamente, seria algo um tanto errado. Não tem uma relação de proporcionalidade, não é um sistema matemático contínuo. A gente está tratando de ressonância com ondas, interferências delas não lineares e formação de padrões em apenas alguns pontos específicos. Então, um modelo matemático contínuo, formação de gráficos, etc., não seria aplicável aqui no ponto, tá certo? Só para falar um pouco mais, a gente mostrou bem no experimento que a relação da frequência é bastante importante na formação dos padrões. Essas alterações de pressão, líquido, de tensão superficial, temperatura, simplesmente a variação do líquido, a gente fez 3 líquidos diferentes. Eu acho que para analisar a quantidade de padrões formados foi importante. E só para ressaltar, eu acho que fora dos limites observados de frequência, na verdade, observados, mas sem a formação de padrão, não tem muito o que dizer sobre eles. Então, realmente, a gente teria que ficar só no limite. E o modelo teórico, não é que o modelo teórico é impreciso ao descrever o fenômeno. O modelo teórico, ele é um modelo que faz muitas suposições, é um modelo que se contradiz em todos os tempos para chegar em alguma relação, e ele não chega na relação, ele chega em pontos que são cruciais nessa relação. E o ponto mais crucial que a gente observou foi observado durante o experimento, que é essencialmente a frequência. A frequência é o que realmente vai determinar em relação ao líquido, tá certo? Queria agradecer à ponência, aos avaliadores, pela ótima discussão e muito obrigado. Ok, obrigado. Então, agora a gente passa diretamente para as perguntas do júri, começando agora do meu lado direito aqui. Para as 3 equipes, pode responder com uma palavra só. Se aumentasse a gravidade da região, a frequência necessária para cada módulo de vibração aumentaria ou diminuiria? Diminuiria. Só uma palavra só. Aumentaria. Eu acredito que aumentaria. Para as 3 equipes, novamente, relação de proporcionalidade implica comportamento linear? Não, eu estava apenas fazendo uma relação, como, por exemplo, temperatura crescer e, digamos, uma relação semelhante à proporcionalidade, mas que não necessariamente linear. Sim, indica, mas em relação à relação, é outra coisa. A pergunta foi mal formulada, na verdade. Matematicamente indica. Gostaria de perguntar para a equipe oponente. No enunciado, ele fala que são observadas ondas estacionárias simétricas. Você poderia me falar o que são essas ondas estacionárias? As ondas estacionárias simétricas, elas são o significado. As ondas estacionárias simétricas, na verdade, eles acharam um eixo de simetria e estão relacionadas à ressonância das vibrações oriundas do alto-falante e que se cancelam, né?
Para a equipe relatora, vamos tentar fazer uma prova de conceito. Se o seu tubo fosse quadrado, que tipo de efeito você observaria? E se ao invés de ter o seu tubo cilíndrico, ele tivesse um raio maior, que efeito você observaria também? Então são duas perguntas. Se diz elíptico. Não entendi, fala de novo. Raio maior se diz elíptico? Não, você coloca então seria só aumenta o raio. Não, então, o raio maior permitiria uma observação de mais padrões. E a outra pergunta era sobre... Tubo quadrado. Formato. Então, né, como eu disse durante a apresentação, o formato do tubo ele pode ter implicações na atenuação do sistema, mas é muito pequena mesmo, não é perceptível, então não é considerado nas análises científicas atuais, pelo menos. Uma pergunta para a equipe relatora. Vocês falaram que vocês utilizaram uma câmera de 240 fps. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. É claro que condições de iluminação também vão interferir nisso, mas desconsiderando isso, existe uma frequência máxima teórica que pode ser observada por uma câmera de 240 fps, uma frequência de vibração máxima. Qual frequência é essa? Bom, o número é exatamente... só calculando aqui, mas a questão é, você pode pegar o período através da frequência e analisar... O cálculo é simples. Você sabe o cálculo? Não, a gente não analisou o ponto exato. Pergunta para a equipe relatora e oponente. Ambas mencionaram o caos. O que é caos? Qual a definição? Então, na verdade, a gente usou a palavra caos, não muito fisicamente. Na verdade, foi mais caos porque o sistema ele saía assim de um estado em que o sistema estaria mesmo, o líquido acabava saindo do recipiente, então formaria uma situação de caos assim, né, no sentido do cotidiano, não no sentido físico especificamente. A palavra caos, na verdade, estava bem relacionada ao sistema caótico, que estava relacionado também ao experimento, e significava que nós não conseguiríamos medir o estado do sistema em qualquer tempo. Qualquer termo medido. A pergunta para a equipe relatora também, vocês colocaram lá a equação de Mathieu, amortecida e tal. E vocês mencionaram que a relação não é clara, né? A relação matemática e tal. Então, qual que é a relação entre a equação e o seu experimento? Então, aquela equação, ela é uma equação da amplitude das ondas no sistema. A gente fez o sistema de ressonância com 3 ondas, daria para fazer com 4 também, se você considerar a onda de vibração do sistema. Mas aquela equação em si, por ela, a gente consegue analisar que a relação de dispersão, adicionando esse coeficiente de atenuação, não fica a relação de dispersão de uma onda de gravidade normal. Não é diretamente proporcional, ômega diretamente proporcional a K. Para os três, brevemente, quais são os principais pontos físicos do problema? Para as 3 equipes. Que vocês diriam? Parâmetros? Isso. Não, os fenômenos físicos. Fenômenos físicos? Isso, rápido. A gente tem o... Eu acredito que seria a frequência da vibração da onda, as características físicas do líquido, envolvem sua viscosidade, densidade, tensão superficial. A gente tem a frequência, as características do líquido e também as características externas, como pressão, temperatura e volume. Pressão e temperatura. Né? Os conceitos físicos seriam interferência não linear, padrões de ressonância, todas as formas de mecânica de fluido complexas. Ok, obrigado. Então agora vamos passar um minutinho. É só uma coisa. Disseram que a minha pergunta foi mal formulada com relação à proporcionalidade. Então, tudo bem, sem problema. É só para eu explicar. Mas ele pode... Não, tudo bem, sem problema. Vamos passar a computação das notas, por favor. Obrigado.
Ok, todos prontos? Então, vamos às notas da equipe relatora. Notas da equipe relatora. Segundo. 9, 2, 6, 5, 8, 8 e 5. Agora, notas da equipe oponente. Notas da equipe oponente, por favor. Pode levantar. 7, 6, 5, 4, 6, 6 e 4. E, finalmente, notas da equipe avaliadora. Notas da equipe avaliadora. Podem levantar, por favor. 8, 8, 4, 6, 6, 5 e 3. Ok, com isso terminamos a terceira rodada deste Physics Fight número 3.